revelação, mas ele não foi humilde o suficiente para entender que a pessoa para quem ele passou a revelação tem que orar primeiro para ver se aquilo é de Deus na vida dela. Eu não posso pegar tudo que dizem para mim e pôr em prática. Eu já fiz isso, não, a gente já fez, já se lascou, irmão. Quando a gente saiu do ministério aqui, veio 5 pastores na minha casa, todo mundo querendo me dar credencial de missionário e me libertar para mim fazer a obra. Algum desses era de Deus? Fui parar na Alfa, que eu não queria ir, fomos rebuliço danado. Hoje eu amo o ministério lá, amo o pastor Lenilton que nos abriu a mente. E se eu tivesse aceitado a credencial para mim ir para um lugar que não era para eu ir? Está entendendo? O prejuízo que Satanás dá para a pessoa quando ela se escraviza, se deixa levar por homens. Não é errado dizer não para alguém. Não é errado dizer eu vou orar primeiro. Não importa, Pai Senhor, não importa quem seja. Você tem que ter convicção em você do que Cristo é na sua vida. Afinal de contas, o único de quem você é escravo é de Cristo. A gente está sendo chamado para fazer a obra de Cristo. Cristo te chama para uma coisa e o diabo quer pôr em outra. Eu sofri com a minha família demais por isso. Hoje eu não sofro mais. Eu tinha um chamado missionário e eu queria ficar dentro da igreja, às vezes ajudando, fazendo um monte de coisa. Não era para ficar lá. Então eu sofri muito, porque eu fazia uma coisa dupla. E na missão eu me alegrava. Na igreja muitas vezes a gente se entristecia, não? Levava paulada, por quê? Porque não era para eu estar ali. Não todo aquele tempo. Era para eu ter comunhão com os irmãos, ir para minha casa e evangelizar. Hoje eu faço isso e sou feliz. Então, irmão, liberdade. Grava isso no teu coração. Não deixa ninguém fazer de você uma marionete e manipular, porque hoje está cheio de gente manipulando as pessoas. Eu não penso por mim mesmo. O diabo manda um que vai pensar por você. E quando alguém pensa por você, você só vai pela cabeça dele. É piolho que chama, né? Piolho, né? Tá. Então é isso aí mesmo. Então vai ficar infestado. Vamos orar e agradecer a Deus. E vamos pedir para Jesus nos dar uma direção, nos fortalecer, para que a gente nunca seja escravo de ninguém, a não ser do Senhor Jesus, porque para Ele a gente se entregou para isso, né? Para mais ninguém. Amar as pessoas, né? Sujeitar em amor uns aos outros quando necessário, porém não ao bel prazer das pessoas. Não porque eu tenho ministério A, ou porque eu tenho empresa A, não. Sirva bem, faça o seu direitinho, mas quando precisar dizer não, diga não. Não é errado. Pai querido, nós te rendemos graças nesse momento. Eu te rendo graças, Senhor, pela vida de cada irmão. Nós oramos aqui, Senhor, pelas crianças, pela irmã Miriam, que vieram, ela, o irmão Gilmar, seus filhinhos, de lá de São Roque, Senhor, para estar dando orientação para as crianças, para estar ensinando elas, Senhor, que são o futuro do Evangelho de amanhã. Hoje eles já passaram o dia ali num trabalho com crianças, com Tito. Hoje eles já se cansaram, mas eles estão aqui, Senhor. Que a tua bênção, que é grandiosa, seja multiplicada ricamente na vida deles. Pai, eu te agradeço por cada irmão que veio também hoje à noite para ouvir a tua palavra, para poder, Senhor, ser edificado. Eu me coloco à tua disposição, Espírito Santo. Usa a minha vida, faz o teu querer e a tua vontade nesse momento. Que cada um dos irmãos aqui possa sair feliz, se sentindo cada vez mais livre, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos livres no Senhor, libertos, não libertinos, livres e nunca aprisionados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Irmão, antes da gente começar, eu quero falar um negócio para os irmãos. Eu falei com o Fábio e a gente não retira oferta, porque o propósito da gente é vida, é pessoas ser edificadas, pessoas aceitar Jesus. Então eu estava falando com o irmão Fábio e a gente comentou de abençoar a vida do Abner quando ele for fazer missão. Os irmãos estão de acordo com isso? A gente juntar uma oferta, quando ele for viajar, que acho que logo ele vai, então a gente fica como um tipo de auxílio para ele quando ele estiver viajando, porque ele tem o pai dele, a mãe dele, né? Ele tem a vida dele lá, tem as pessoas, claro, que devem investir bastante na vida dele para ele poder viver pregando, mas a gente quer cooperar com isso, se os irmãos estiverem de acordo. Então quando ele for viajar, ou quando ele for fazer alguma missão, em vez da gente tirar a oferta para sustentar o ministério, que eu sempre bati contra, né? A gente vai ajudar o irmão a ir lá e ganhar alma. E de certa forma a gente é participante disso em off, né? A gente é participante disso, a gente tem recompensa por auxiliar, né? Ele ensina bem, quem ensina bem é digno de dupla remuneração. Então a gente entra dentro do Evangelho e vai entender que realmente abençoar alguém
que sempre abençoou a gente, porque ele nunca cobrou nada, veio aqui, né, ministrou sempre a gente, nos ensinou bastante. Então, nada melhor do que a gente poder retribuir, né, contribuir com a obra dele, né? Eu coloquei no meu coração, já falei para o irmão Fábio, já do meu tempo junto, eu coloquei no meu coração de eu trabalhar para sustentar a obra que eu faço. Então, tudo que eu fazia nunca veio de oferta de igreja, nunca. Eu sempre procurava trabalhar que nem um cavalo lá, né, Lair? A gente ralava, mas eu tinha essa glória comigo, como disse Paulo, de ninguém poder dizer que me enviou, que fez isso. Não, vai ser mentiroso, vai passar vergonha, porque eu sempre quis ser livre. Então, se eu puder abençoar alguém, eu não estou fazendo hoje, eu vou abençoar. Amém? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Ontem, irmãos, eu estive conversando com as pessoas que acabaram de sair da igreja deles, a igreja mais tradicional, né, que é a romana, e eu conversando, tentando ministrar, não entra na cabeça. As pessoas já criaram um sistema religioso baseado na velha aliança e não entra. É só o Espírito Santo para poder entrar lá e mudar. Com o texto em mão, mostrando para a pessoa, ele lendo na Bíblia dele, ele não acredita. Tá? Então isso hoje é um privilégio para a gente conhecer a liberdade de Cristo, porque pouca gente está tendo isso. Jesus vai começar a levantar uma geração nova aí, e eu quero fazer parte, e você, eu creio que também quer fazer parte. Então, se alguém voltar para a velha aliança, vai se tornar escravo de homens. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Quero falar só de liberdade, irmão. Ser livre é para isso que Jesus veio, para me tornar livre. Se eu me escravizo, seja onde for, de novo, me coloco debaixo do jugo de servidão, acabou. Gálatas 5, versículo 1 a seguir, diz assim, ó. Gálatas 5, versículo 1. Estejam, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, ele bate no peito e diz, sou eu que estou falando. Se você não entender quem é Paulo, em Efésios 3, 9, 10, ele diz que ele é o mestre dos gentios na fé, porque Deus revelou seu Filho nele. Então, Jesus não se revelou para a gente, Deus revelou o Filho em Paulo, e é ele que está falando. Por isso que ele usa sempre dizer, eu, Paulo, estou dizendo, tá? Então ele diz assim, ó, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você se deixa circuncidar, a circuncisão era o sinal da guarda da lei do Velho Testamento. Então o prepúcio do pênis era cortado, e esse era o RG do judeu, tá? Era o RG do judeu. A nossa circuncisão em Coríntios é no coração, pelo Espírito Santo. Então é outra circuncisão. Então, irmãos, nós vamos entender uma coisa aqui interessante. Paulo ele está falando para não sairmos da liberdade com que Cristo nos libertou. E eu não sei, eu já ministrei para você as 4 coisas que Cristo fez na cruz? Não, né? Então nós vamos falar, falei até com a Laí, ela falou, olha no esboço, que ele está fazendo esboço de cada um, a Laí que está fazendo aí? O esboço de cada um, se bem que esse eu vou lembrar fácil, porque eu prego todo dia. Entender o que Cristo fez. Vocês entendem o que Cristo fez? Porque eu preguei Jesus muito tempo. Ele me salvou do quê? Ele me comprou de quem? Ele me libertou do quê? Então a gente sempre ouve falar que ele salvou, que ele libertou, que ele redimiu, mas do que e de quem? Você sabe por que a gente nunca questionou isso? Porque o diabo, tanto na mídia, quanto na igreja, quanto em vários lugares, o que ele usa é roubar, retirar o nosso senso crítico, a nossa capacidade de questionar alguma coisa. Aí o que eles fazem? Aprisionam as pessoas, tanto no sistema religioso, como em outras áreas, numa empresa, em qualquer lugar, condiciona ela a acreditar só naquilo. E se você vai questionar, se você vai ser crítico, ela diz, esse aí não está certo. Na política é o pior lugar que tem hoje. Se você for questionar alguma coisa, o que eles vão dizer para você?
Ele não sabe de nada, te chama de ignorante, xinga você, briga com você, mas não tem argumento nenhum. Então, a melhor coisa para manipular é tirar o nosso senso crítico. O que é senso crítico? Em Mateus 23, quando Jesus ele diz assim, fariseus hipócritas. O que é hipocrisia? Parece uma palavra pejorativa que está ofendendo a pessoa, né? Hipo no grego é pouco, crisia é crítico, senso crítico. Então Jesus está dizendo para eles, ei, seus religiosinhos de pouco senso crítico, de pouca mente analítica, que não sabe analisar nada. Vocês estão pregando Moisés, mas não faz o que ele mandou. Vocês se assentam na cadeira dele e faz tudo errado. E começa a dizer que eles não tinham capacidade, senso crítico para analisar o que eles mesmos estavam fazendo. E não é assim na religiosidade que a gente faz? E quando você vai questionar alguma coisa, alguém vem e tum você. Então, para eu entender o que Paulo está falando, estejam pois livres na liberdade com que Cristo vos libertou, eu preciso saber como ele me libertou. Vamos lá? Então a primeira coisa que Jesus veio fazer aqui foi comprar-nos para Deus. Se ele veio comprar, a primeira pergunta para avivar o teu senso crítico, ele comprou de quem? Porque se ele não comprou, não é dele. Você já pegou seu celular, foi na loja e falou, quero pagar de novo? Vão te dar gardenal, né? Você está com problema? O celular já é seu. Você não compra o que já é seu. Então, se o ser humano, se o mundo fosse de Deus, Jesus não viria aqui para comprar. Se Deus criou o ser humano, Ele tem direito sobre o ser humano por criação. E Jesus é por adoção. Se Jesus fosse dono do ser humano, se Ele tivesse feito Adão e Eva, eu vou escandalizar um pouquinho, era só Ele vir aqui e tomar de volta. Se alguém rouba o seu carro, e aí a polícia encontra ele, você vai lá na delegacia, você não vai pagar por ele de novo, ele já é seu. Você vai apresentar os documentos e vai ser devolvido para você. É assim ou não é? Ok. Então, se o ser humano pertencesse a Deus, o Pai, Jesus não precisava vir comprar. Agora, por que ele veio comprar? Porque não é dele. E Jesus não é ladrão. O satanista e um irmão desviado, revoltado com Deus, falou que a culpa de tudo que acontece de desgraça no mundo é de Deus, baseado no Deus do Velho Testamento. E ele falou porque ele sabia, se ele é onisciente, ele sabia que tudo isso ia acontecer e ele não fez nada, então ele é cúmplice. E eu não tive, irmão, não tenho que falar para o camarada desse. Eu apresentei que o Deus do Velho Testamento não é o Pai, mostrei as atrocidades, mostrei o Pai chegando, mesmo assim ele falou a culpa é de Deus, mesmo ele não sendo Deus do Velho. O satanista falou para mim a mesma coisa. Agora eu quero esclarecer isso, que eu tentei esclarecer eles, mas a mente deles está condicionada na revolta, de não querer crer. O Deus de Israel é pré-existente, ele já existia, mas ele nunca conheceu o Pai. Os anjos não sabem quem é Deus, e eles só conhecem através da igreja. Peraí, se os anjos só conhecem a Deus através da igreja, então eles nunca conheceram a Deus. Então lá no Jardim do Éden tem uma criação, a gente falou disso. Em Gênesis 1 tem uma criação, em Gênesis 2 tem outra. Quem lembra disso? Em Gênesis 2 o homem é feito do pó, não pode ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é pó, ele é espírito. Então esse homem não é de Deus. Ele é colocado num jardim, que é a figura de Israel, para lavrar escravo. Não tinha direito a nada, não podia comer de tudo, estava limitado. E se comesse do que foi proibido, que é a lei, morria. Você quer escravidão pior que essa? Você quer condicionamento mental pior que esse? Ao que Adão foi exposto no Jardim do Éden? Para piorar, aquele Deus cria o filho dele, que é Satanás, Gênesis 3:2. A serpente era mais sagaz das alimalhas do campo, que Yahvé havia feito, ou Yahvé Elohim, Senhor dos anjos, havia feito. Satanás nunca foi anjo, irmão. Não tem lugar nenhum da Bíblia. Você achou? Alguém mostrou para você? Mas em Gênesis 3:2 diz que ele sempre foi a serpente. E Apocalipse 17 confirma. A antiga serpente, também chamada Diabo, é Satanás. Então a serpente foi criada
e colocada dentro do jardim do Éden para derrubar os dois inocentes que estavam lá. Imagina você ter dois filhinhos lindos, colocar no berço e jogar uma cascavel para brincar com eles. Precisa de diabo com os pais desses? Não precisa. E ele fez isso. Colocou dois inocentes dentro de um jardim, deu lei que eles não conseguiriam cumprir, criou um adversário, porque a palavra Satã é adversário, e colocou lá para derrubar os dois. Romanos 8, 20 e 21 diz que a culpa do pecado não é do homem. O homem ficou sujeito ao pecado não por sua própria vontade, mas por causa daquele que o sujeitou. Beleza. Então o homem fica sujeito, ele cai. Quando ele cai, ele é amaldiçoado. Quando o homem cai, ele é amaldiçoado. Porque no jardim, qualquer semelhança com o vermelhinho do nosso país, dos políticos do nosso país, é a realidade, tá? Porque no jardim do Éden é um sisteminha a lá governo de esquerda. Aqui você tem o frutinho para comer. Aqui você come de graça. Aqui você tem liberdade. Mas se comer, morre do outro. É igualzinho. É o mesmo demônio, é o mesmo sistema. Tanto Yahvé como Satanás trabalham juntos. Querem que nós não tenhamos liberdade. Então eles ferram Adão e Eva. E sabe o que é legal, gente? Em Gênesis 2 vai dizer que o homem foi feito do pó, não é? Deus é pó? Não? Tem certeza? Mas dizem que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então não era Deus que estava lá. Porque se fosse imagem e semelhança de Deus, teria que ser espírito. Porque Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito, verdade. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vê e não entra no reino. Então ele pega e condiciona aquele ser humano à escravidão. Eles foram condicionados. E aí lança mais ameaça e mais medo ainda. Adão, você pecou? Pequei, tá bom. A terra é maldita por sua causa, estou te expulsando de casa. Sai, some daqui. Estou te expulsando aqui do Éden. Por isso que Israel ficou 1900 anos fora de Israel, expulso. Você sabe quem fez isso? É, Deus deles. Estou te expulsando de casa, tá? E você vai comer com o suor do teu rosto, porque eu te dava a tua quirelinha, eu te dava a tua raçãozinha, mas agora você vai comer com o suor do teu rosto. Agora nem escravo da quirela você vai ser mais, agora você é amaldiçoado. Então o homem entrou debaixo de maldição. Para a mulher foi pior ainda. Vou multiplicar grandissimamente as dores da sua conceição. Quando você for ter filho, vai doer, não doía. Eu ajudei a fazer parte de uma irmã, não vou dizer nome. Sentiu alguma coisa, né? Nada, porque ela conhecia a nova aliança. Essa maldição é anulada para quem está em Cristo. É anulada. Porque isso foi maldição de Jeová para a mulher. Seu desejo vai ser para o seu marido, se é a escrava sexual dele, cala a boca. A mulher valia 30% da negociação de um escravo e um homem. O homem não valia nada, quanto que a mulher valia? 30% de nada? De nada. Então o homem ficou o quê? Escravo, sujeito. E aí aquele Deus começa a querer reinar. Amaldiçoa o homem, vai tendo toda aquela confusão no jardim do Éden, aparece Enos, que começa a invocar de novo o nome dele. Aí a humanidade peca e ele falou, bom, eu tenho que matar os que já tinha aqui. Porque já tinha gente na terra. Eu quero fazer uma criação de meus adoradores, então eu vou separar o meu escolhido. E ele passou os olhos da terra e achou um tal de Noé, que gostava dele. E ele falou, vai ser esse aí, vou matar todo o resto. Matou criança, virgem, velho, gente boa pra caramba. Matou tudo no dilúvio, porque ele queria separar os dele. Então ele criou um sistema para separar o dele. Só que quando Noé sai da arca, já começa a fazer besteira, né? Enche o caneco, já começa a contrariar as leis dele, amaldiçoa o neto. Aí ele viu, não vai dar certo. Depois ele vai levantar Abraão. Também não deu certo, Abraão pisa na bola. Depois ele levanta Moisés. Faz promessas extraordinárias para um povo que está no Egito, que era escravo no Egito. Para ser escravo do Deus de Israel, qual que era pior? Poxa, quando nós estávamos no Egito ainda tinha pepino, tinha carne na panela. Agora nós estamos comendo esse maná infernal do capeta aqui, morrendo de fome. E era mesmo. Porque eles comeram maná no deserto e morreram. O maná é pão da morte, irmão. Jesus é o pão da vida. Então aquele povo lá, ele sujeitava a uma escravidão, a um deserto, a um sistema pesado para poder fazer eles temerem na marra.
Ele levanta Moisés e dá os mandamentos para Moisés. Maldito aquele que viver por esses mandamentos. Gálatas 3, um pouquinho antes, diz que na lei está escrito: maldito todo aquele que permanecer nessa lei para cumprir. É amaldiçoado, porque ele nunca vai conseguir. São 613 mandamentos. Tá? É muita coisa. Ninguém consegue cumprir. Os 10, quem consegue aqui? Hoje nós estamos ferrados, já não guardou o sábado. Eu já tinha que ser morto apedrado, uma paulada, e daí para o inferno. Jesus também quebrou, e eu vou explicar isso. Eu só estou fazendo esse spoiler para você entender. Então ele levanta Moisés, falou: agora eu vou criar um povo dentro do deserto, dentro do Egito, que vai dominar, derrotar o Egito. E aí todos vão saber, Egito era uma potência, né? Todos vão saber que eu sou o maior Deus que existe, e eu vou ser glorificado neles, matando todos eles. E ele faz isso, tira o povo de lá, leva eles até a beira do mar, abre o mar e mata tudo, os inimigos. Aí o povo do outro lado está tudo tremendo, né? Que Deus é esse que abriu o mar, que eles passaram e matou todo mundo? Todo mundo está com medo. Aí ele começa a dar os mandamentos. Onde que ele dá os mandamentos, irmão? Você vê o que é manipulação. Em Êxodo 20, vai dizer que o Deus Jeová desce aqui na terra. Deus Pai nunca veio aqui. Sobre o monte, e o monte ardia em chama, e ele estava no meio das trevas. E ele manda chamar Moisés, os anciãos, e os anciãos vão ao encontro do Deus de Israel no meio das trevas. E ali ele começa a fazer barulho, estrondo de raio, trovão, mete fogo no monte, que o monte distorceu, ele é distorcido até hoje, tá? E aí ele mete fogo no Sinai, faz todo aquele alarido lá, para que todo mundo morresse de medo. Aí só Moisés, olha a escravidão onde começou. Moisés, não fale Deus conosco, fala você conosco para que nós não morramos. Porque ele tinha dito que se até um animal tocasse no monte, seria morto. Ele sempre trabalhou no terror, ele sempre trabalhou na ameaça, ele sempre trabalhou no medo. Aí o povo estremece, Moisés fala conosco. Aí: não tema, porque Jeová veio para nos provar, disse Moisés. Até Moisés ficou aterrorizado. Ele faz aquilo e faz uma promessa linda: Moisés, eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Eu estou jurando pelo meu nome. Juramento é de Deus ou do diabo? Se ele jurou, ele é de Deus ou do diabo? É o próprio diabo. Então ele jura pelo nome dele que coloca aquele povo numa terra que mana leite e mel. Beleza? O povo fica feliz, esperança. Terra que mana leite e mel. Uau! Nós estávamos no Egito, agora nós vamos arrebentar, né? Vai ser tudo de graça. Caixa de uva lá, 2 anos para carregar. Tá plantado. Ninguém plantou, tá? É assim que funciona. Qualquer semelhança você já sabe. É assim, nos vermelhos. Então o que acontece? Ninguém plantou. Parece que é um presente. E o povo acredita. Porque uma pessoa aterrorizada, uma pessoa emburrecida, uma pessoa que vive iludida no sistema religioso, vendo coisas que não têm efetividade, acredita. É bombardeado com isso e acredita. E eles acreditaram. Só que eles deram uma pisadinha na bola, porque o único Deus que eles conheciam é o do Egito. Aí eles mandaram fazer um bezerro lá, fizeram. O que o Deus de Israel fez com eles? Mandou matar tudo. Depois eles dão mais uma pisadinha na bola, ele manda a serpente, pica eles. Aí sabe o que o Deus de Israel manda fazer? Levanta uma estaca aí e coloca o meu filho nela, na serpente. Todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado. E aí ele fez o Deus desta. Foi Yahvé que fez o Deus para eles adorarem, para depois escravizar e condenar eles. A serpente na estaca é uma figura do Deus de Israel e seu filho, que é Satanás. E Jesus faz essa comparação lá no livro de João 3, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu vou ser levantado aqui na cruz e eu vou salvar todos que olharem para mim. Então Jesus faz uma distinção tremenda do Deus de Israel e seu filho, que é o diabo, que é Satanás, e do Pai e ele, que é o Filho Salvador. Olha que lindo. Só que ninguém sabia disso. E aí ele começa a matar todo mundo porque pisa na bola. Fala: esse povo pisou na bola comigo, foi 40 dias pisando na bola, que eu tirei de lá do Egito, não acreditando em mim, agora vai ser 40 anos de cativeiro. Matou tudo no deserto, até Moisés morreu, ninguém entrou.
Por quê? Porque magoou, quebrou minha leizinha. Só que ele é mentiroso e ele confirma que ele é mentiroso. Josué 1 diz assim, o Deus de Israel, o Deus Senhor dos Exércitos, dizendo para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, passa você e esse povo no Jordão a terra que eu havia prometido. Eu tinha prometido o juramento ainda que ia dar, mas não dei, toma posse. Ninguém a quem ele prometeu cumpriu. Nenhuma promessa veterotestamentária cumpre de verdade. As maldições todas cumprem, as bênçãos não. Por isso eu bato de frente qualquer um que falar para mim que tem bênção do Velho Testamento. Eli tinha bênção de sacerdócio, acabou. Davi tinha bênção de reinado, acabou. Israel teve várias bênçãos, nenhuma cumpre, nenhuma, mesmo ele jurando pelo nome dele. Então ele queria reinar à força, nunca deu certo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá no terceiro céu, que Paulo chama de luz inacessível, e que ele fala que houve um homem, 2 Coríntios 12, que no espírito, na carne, não sei, foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Onde o Pai estava, ninguém nunca foi. João 3,13 diz: ninguém jamais subiu ao céu senão o Filho que de lá desceu. Então Jesus não era Jesus, era o Cristo, era Deus lá no terceiro céu. Jesus só acontece há 2000 anos, irmão. Não tinha Jesus no céu, não. Jesus é o nome dado ao Filho, ao homem aqui. E se não fosse Jesus, fosse Fábio? E se desse o nome de João? Qual o problema? Desde que ele fosse para a cruz e cumprisse o propósito, tá joia? Porque o negócio era cumprir o propósito. Então Jesus, ele veio aqui, ele nasce, Jesus, porque lá no terceiro céu ele criou um projeto. Você sabia que a obra de salvação não é projeto do Pai? Hebreus 12 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então Pai, Filho e Espírito Santo sendo iguais lá no céu, o Filho olha para o Pai e diz: Pai, está vendo aquela criação ali? Está sofrendo. Eu quero descer lá e libertar eles. Eu quero comprar eles. Só que eu não posso fazer agora, porque não são nossos. Então eu não posso descer agora. Eu vou ter que esperar ele desistir. E o Deus de Israel foi fazendo: levanta reis, levanta Moisés, levanta reis, levanta os juízes, levanta reis. Depois ele vai trocando os reis. Depois ele tenta levantar o templo de novo com Neemias e Esdras, a lei e o templo. Nada dá certo. Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, que eu quero ler para você, ele desiste do projeto. Em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, gente, ele mostra que ele desistiu do projeto. Aí ele está revoltado porque tentam reconstruir o templo e os sacerdotes dizem assim: que canseira, do que adiantou servir esse Deus? O que adiantou ficar de jejum? O que adiantou ficar de luto? O que adiantou ficar servindo no templo, trazer todas essas ofertas? Nós vamos morrer na mão dele mesmo. Os sacerdotes entenderam que aquilo tudo era uma utopia. E aí ele entra com Malaquias 3: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês dizem que é canseira servir esse Deus. Era canseira ou não era? Nunca deu certo. Gente, nunca deu certo. Os caras levaram quase 4.000 anos para abrir a mente e entender isso. O trabalho de manipulação dele é bom. E é o mesmo que se usa hoje na política, na religião e em muitas áreas da nossa vida. Então a gente tem que ser livre. Vamos descobrir por quê. Porque eis que aquele dia, o dia do Yahvé, o dia vem ardendo como uma fornalha, onde todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vou picar fogo neles. O meu dia vem ardendo como uma fornalha, e se o povo é erva, o que eu vou fazer com ele? Picar fogo. E esse é o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixarei nem raiz descendente, nem um raminho. Vou matar tudo. Mas para vós que temeis o meu nome, olha de novo a manipulação, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e com ele trará nas suas asas, e estareis saltando como bezerros
no cevadouro. Você vai sair saltando como bezerro no cevadouro? Olha que promessa, irmão. Vou deixar de dar quirela e vou dar uma boa ração para vocês. Vocês vão pular de alegria de comer essa raçãozinha no cevadouro. Comparando com o bezerro. Pisareis os ímpios. Jesus mandou amar os inimigos ou matar eles? Amar. Não é para pisar os ímpios? Não. Jesus veio para salvar o pecador ou o santo? Sim. Pecador, né? É o ímpio que ele veio salvar, não foi? Foi. Porque médico vem para doente ou são? Os doentes. Então isso aqui está ao contrário. E ele diz assim: pisareis os ímpios, porque se farão como cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando. Olha o que ele está manipulando, maquinando. Ele está maquinando um dia de destruição de pessoas. Enquanto Deus o Pai quer salvar todos. 1 Timóteo 2,4. Porque Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Esse está planejando matar todos. E ele diz assim, ó: lembrai-vos da lei de Moisés. É para lembrar do que aqui? Da lei de Moisés. O que Jesus mandou com a lei de Moisés? Se alguém se deixa circuncidar, volta para a lei, está obrigado a guardar ela toda. Jesus não serve mais para nada para vocês, e da graça vocês têm de caído, onde nós lemos em Gálatas 5. Quem volta para a lei, apostata da fé. Apostasia só acontece quando uma pessoa sai da graça de Cristo e volta para a lei. Quando eu apostatei, quando você começa a ministrar que tem que obedecer à lei, você apostatou, abandonou conscientemente a graça que você recebeu de Cristo. Então não é mais a graça de Deus mediante a fé que está te levando, é a lei que você está seguindo e você está fazendo com a força do seu braço. Você jogou Jesus fora. Olha como a liberdade é gostosa. Jesus nos trouxe liberdade dessa lei, e eu tenho que tomar posse dela. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual ordenei no Horebe. Não foi isso? Meu servo que lhes mandei em Horebe, para todo Israel. Você é Israel? Ou você é igreja? Não foi para nós não, tá? E eu já vou mostrar isso. Para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. 613. Legal, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor aqui é Jeová. E então ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é uma promessa de maldição. Ele vai converter o coração dos pais aos... Foi isso que Jesus falou? Vocês estão pensando que eu vim trazer isso? Vocês estão pensando que eu vim converter o coração dos pais? Vocês estão muito enganados. Porque a partir de agora eu vou trazer divisão, disse Jesus. Agora dentro de uma casa vai estar pai contra filho, filho contra pai, por amor ao meu nome. Não bate. Quando a gente se converte, o que a família diz? Agora é crente essa desgraça, não é assim? Quando me converti, eu matei. Você entrou debaixo da graça e chama, Quando você se converte, agora eu sou de Jesus, pronto. Foi falar isso. Eu matei isso aqui, não. E aí, mas como assim? Agora você é crente? Não é a primeira coisa que fala? Enche a boca, né? Agora você é crente? Chega até salivar. Eu olho e falo, nem isso aí, nem começa a falar nada daqui, eu já sei, sabe nada. Porque Jesus não veio para trazer paz, ele veio trazer espada, divisão. Espada é divisão. Divide, como diz Tiago, juntas, medulas, e apta para discernir os pensamentos, a alma do espírito. A palavra de Deus, ela divide tudo e mostra o que é certo e o que é errado. Então os últimos versículos são algo tão sombrio, tão maligno, tão perverso, que se você pegar o Comando Vermelho não tem isso lá. Se você pegar o Hamas, não tem isso aqui lá. Porque até entre eles concordam. Aqui ele mata entre eles mesmo. Então vamos descobrir o que Jesus fez. Depois que você entende o contexto de tudo que aconteceu na velha aliança, que ele não é Deus, que ele é anjo, e que ele lançou uma lei que era só um sistema de dominação,
Jesus veio aqui porque ele desistiu do projeto. Ele falou, bom, já que eles não me obedecem, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou mandar o meu servo Elias, e ele converte o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, e eles vão me servir. Senão eu amaldiçoo essa terra, destruo ela de vez. Fácil assim, nós não ia estar aqui se Jesus não veio, tá? Aí Jesus nasce. E ele nasce dentro do contexto dessa promessa de Israel que está no Salmo 2. Pede-me e te darei as nações como possessão, e tu as esmiuçarás como quem quebra um vaso de oleiro. Ou seja, você vai ser um ditador tirânico que vai impor para as pessoas a minha lei, e eu vou ser adorado na marra agora através de você. Quando Jesus vem, ele vem dentro desse contexto. Só que ele entende que o contexto é outro. Ele entende que Deus não é esse, que esse Deus não é amor. E aí ele dá uma lidinha em Isaías 53, que está escrito assim: mas ele foi moído, ele não veio moer. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi quebrado. Ele não veio quebrado. Ele não trilha a cana que foi quebrada. Ele não passa por cima e acaba de cortar, ele levanta. Ele não apaga quem está fumegando, ele reacende. Então ele lê Isaías e fala: eu não sou esse Messias tirânico. Existe outro Deus que está me enviando com outro propósito. E quando Jesus observa tudo que está escrito, havia umas dicas do Espírito de Cristo. Agora é Cristo que deu na mente dele. A Virgem vai conceber, vai dar luz ao menino. Esse vai ser o Deus verdadeiro, Deus conosco. Aí ele, opa. Aí você pega um Jó, no capítulo de número 9, acho que 25, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não estou vendo ele, eu não sei de onde que ele vem, mas e ainda que eu esteja morto. Ele está falando da morte, mas está falando de ressurreição. Meus olhos estejam carcomidos no pó da terra, neles eu verei a Deus. Então ele começou a entender, ele falou: esse Messias tirânico que faz o mal para as pessoas não sou eu. E aí é onde começa o projeto dele. Primeira coisa que ele tinha que fazer, já que não é dele, ele tinha que comprar. Qual era o preço que Jeová queria? Sangue. Sangue dele. Jeová adorava sacrifício com sangue. Quem aqui conhece um matadouro? Se não lavar 2 vezes por dia, quem aguenta o cheiro? Lembra que ele tinha perto da sua casa? Pede 2, 3 vezes por dia, tem que lavar. Agora imagina um templo onde o sangue era aspergido por ano sem limpar. Meu Deus. Você está pensando que o templo de Yahvé era alguma coisa bonitinha? Aquilo era uma carniça desgraçada. Coitado do sacerdote, se ele não morresse, eu colocava a cordinha nele, se ele não morresse fulminado, ele morria pelo cheiro. Aquilo era podre, irmão. Ninguém limpava aquela desgraça, aquela arca era uma carniça. Ele não gostava de limpeza. E ele é churrasqueiro, viu? Vocês lembram, né, Nilton, né? Jeová é churrasqueiro. Porque quando acendia a carninha, ele adorava o cheiro da gordura. E ele queria sangue. Para ser redimido alguém do pecado, quando quebrava a lei, tinha que se humilhar muito, pegar o cordeiro ou bode e levar lá, era chamado cordeiro ou bode de expiação. E aquele era cortado, o sangue era levado para ser aspergido, tanto na pessoa como no altar. E aí ele perdoava. Jesus entendeu, falou: bom, ele quer sangue? É o que eu vou dar para ele. É com o meu sangue que eu vou comprar esse mundo. É com o meu sangue que eu vou redimir esse mundo. Então Jesus faz algo que ninguém podia fazer, nem anjo, nem ninguém. Filipenses capítulo 2, ele aniquilou. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se, ou aniquilou a sua glória, e tomou forma de homem. Agora ele tem sangue, agora eu posso comprar. Então quando Pedro diz que nós fomos comprados não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus, ele está deixando bem claro que a gente não pertencia ao Pai. Todo ser humano pertence ao diabo e está condenado por causa da lei tirânica que ele ordenou. Então Jesus veio aqui e falou: eu compro. Se fez homem, servo, humilde, e foi à morte de cruz, para maldito. Agora vamos entender o projeto dele. Jesus está na cruz pagando por nós, nos comprando. Primeira coisa é comprar, tá? Segunda coisa, em Romanos 8 diz que Deus o fez pecado por nós.
Como é que Deus fez o seu Filho pecado por nós? Só a carne pecaminosa? Também. Jesus era carne. E segundo a lei era pecador. Segundo a lei era. Mas segundo o amor do Pai não. Porque a lei de Cristo é a lei do amor. A lei de Jeová não. Ela tinha um monte, mas uma montanha de regras, juízos e estatutos para se cumprir. Se não fosse cumprido, você era condenado. Então Jesus quebrou os estatutos, porque Deus o fez. Se Deus o fez pecado, como é que ele se tornou pecado na lei? Quebrando ela. Jesus cumpriu a lei? Jesus cumpriu a lei de Jeová? Não. Ele guardou o sábado? Não. Olho por olho, dente por dente. Ele curava no sábado. Ama o teu próximo, odeia o seu inimigo. Não. Quebrou de novo. Puxa, esse Jesus é chato, hein? João 8, a mulher está para ser apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus condenou ela? Não. Ih, quebrou a lei de novo. Então Deus o fez pecado por? Nós. Para que o pecado do mundo inteiro caísse sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Todas, do mundo inteiro. Vocês lembram do estudo do Abner aqui, que ele sai do templo? Daquele jeitinho. Ele voltou lá atrás para resgatar Abraão. Ele voltou lá atrás para resgatar os que existiam antes de Adão. E ele foi lá para frente para resgatar quem nem nasceu ainda. Como é que o Levito falava? Ele está no espaço sideral, no espaço cósmico, no meio ainda. Espaço cósmico. Né? Nem foi gerado ainda. Mas Jesus já foi lá e já perdoou o que ele cometeu. E dos nossos pecados não se lembra mais. Então Jesus foi feito pecado pelo Pai como homem, para que ele pudesse condenar no seu próprio corpo o nosso pecado. Primeira coisa, o sangue está comprando o corpo, se tornando um caixão. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo o meu pecado foi sepultado, o seu também. Quando eu olho o corpo de Cristo naquela cruz, o religioso assembleiano que eu era, olhava e falava: tá vendo? É tudo idólatra, Jesus não está na cruz. Para mim não tem mais problema. Tem problema você, Jesus? Eu olho o corpo de Cristo que eles colocaram na cruz e lembro da minha redenção. Eu lembro de onde morreu o meu pecado. Falo, morreu ali, ó. Foi sepultado ali, no corpo de Cristo. Deus o fez pecado, para que através do seu Filho ele carregasse os nossos pecados e nos perdoasse. Então eu fui comprado, eu fui perdoado. Agora, como eu já pequei, como eu já falhei, e como eu posso vir a falhar, se eu estiver debaixo da lei, nesse mundo, eu posso ser condenado. Então Jesus falou: também vou resolver esse probleminha. Eu vou dar um exemplo. Em Levítico 14, se a mulher tiver o seu momento de mudança, que ela menstrua de jovem para adulto, era imundo. Então tinha que passar um período de 7 dias de purificação, não podia tocar em nada, ela era imunda. Vocês lembram disso? Era considerado imundo. E o homem, se tivesse um fluxo passando da juventude para a fase adulta, era imundo, tinha que se lavar. E se alguém tocasse alguma coisa, tinha que limpar as roupas, tudo, cama, era considerado imundo, então estava condenado. Eu quero que você entenda uma coisa: o porquê que Cristo teve que ir para a cruz. Porque se ele fosse resolver o problema da imundície natural do ser humano, que a lei condenava, era só ele se purificar por 7 dias, lavar todas as coisas dele e nós estávamos perdoados. Mas e quem matou? E a mulher adulta? E o Hitler, se quisesse se converter? Como é que fica? Por isso que no sistema religioso mais antigo, mais tradicional de uma certa igreja e outras certas igrejas, não, mas esse aí, ele cometeu um pecado maior. Tem uma igreja que diz que se adulterar vai para o inferno porque cometeu um pecado imperdoável. Então Jesus não pode perdoar quem cometeu adultério. É um pecado muito grave. Por quê? Porque se ele foi só para quem menstruou, só quem passou da puberdade para a mocidade, no fluxo, então os outros estão tudo condenados do mesmo jeito. Então ele falou: não, eu vou para o pior tipo de castigo, para o pior pecador. Eu vou para a cruz, lugar de maldito, para salvar o pior pecador. Então Jesus foi condenado na cruz, se fez maldito, no lugar do pior tipo de gente que existe, porque ele pagou pelo pecado do pior tipo de gente que existe. Hitler poderia ser perdoado, porque o castigo de maldição dele caiu em Cristo na cruz, era só aceitar Jesus, converter.
Ele quis? Eu acho que não. Porque tem gente que prefere uma língua. Agora, que o sacrifício dele foi eficiente para isso, foi. Ele foi para a cruz para salvar o pior tipo de pecador e aniquilar de uma vez por todas com a lei. Colossenses 2,13 diz que Jesus riscou o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças e cravou a lei de Moisés, morreu na cruz. A inutilidade da lei de Moisés acabou de ser colocada na cruz. Como assim, irmão? Jesus cravou na cruz. Quais são os 2 maiores mandamentos da lei que a igreja faz questão de dizer que você tem que obedecer? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu, é teu, tá? Não tem nada de Deus não, coração, e de toda a tua, todo o teu entendimento, todo o teu coração e toda a tua força. Então é de mente, corpo e de entendimento, de alma. Uau! Isso é fácil, qualquer um faz. Qualquer um faz. Eu pego um pedaço de pau, desenho alguma coisa, coloco a minha força naquilo, o meu entendimento e o meu coração, ele vai ser o que para mim? Meu Deus! Isso qualquer um faz. Tanto é que o princípio dele lá no Horebe foi esse: se manifestar mostrando um monte de sinal, um monte de coisa, para dizer que ele é Deus. E aí coloque a sua força em mim, coloque o seu entendimento em mim, coloque o seu coração em mim, e pronto. Não coloca nos deuses do Egito não, senão eu mato vocês. Esse mandamento qualquer um faz, irmão. Segundo mandamento, não é uma porcaria: ame o teu próximo como a ti. Que maravilha, né? Não é lindo isso? Você deve ser Deus, né? Não, porque ele deve estar dizendo que a gente é Deus. Porque eu casei com a minha mulher, eu tenho um nível de amor. Eu vou inverter para não bater aqui em casa. Ela casou comigo, ela tem um nível de amor. Se eu exceder em chatice o nível de amor dela, ela me larga. Porque tem que amar o próximo como a ti. Então, se eu for mais chato do que eu já sou para ela, e ela não aguentar o amor dela, não der, ela me larga, está tudo certo. Porque o nível de amor é ela. Jesus acabou com essa porcaria. Falou: isso aí não presta, é muito fraco. A lei é fraca, inútil e não aperfeiçoa nada. Mas que mandamento eu vou dar? Jesus está perto de ir para a cruz, gente, em João 13. Em 14 ele já começa a falar do seu martírio, mas antes ele tem que dar um mandamento. Em João 13 ele lava os pés dos discípulos. Pedro diz: não, meu, você não vai lavar, Senhor, eu sou santo demais. Ou sou pecador, humildezinho. Tem aquele crente na igreja: sou tão pecador, chorei tanto assim, irmão. Depois que eu entendi que não precisa nem perder tempo nisso. Sou tão pecador, Jesus. Olha que idiotice. E Pedro está lá querendo dar uma de humilde, né? O Senhor não vai me lavar os pés. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lava a cabeça, dá um banho geral. Você já se banhou nas águas, você já batizou. E quem já se banhou nas águas precisa que eu trabalhe no seu caminhar. Pés fala de direcionamento de vida, de caminhada, de mente. Ele senta na mesa. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu realmente sou. E eu lavei os pés de vocês. Assim vocês devem lavar os pés uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Verso 34. Um novo mandamento vos dou. Um é novo, não existia, então não faz parte do decálogo e muito menos dos estatutos e juízos. É novo. Um novo, não existia. Mandamento vos dou: amem uns aos. Não é mais como a ti mesmo. Ele bate com o peito e fala: agora é como eu amei vocês. Como é que eu cumpro isso? Você sabe? Todo cristão nascido de novo tem condições de cumprir esse mandamento. Que é isso, irmão? É loucura o que você está dizendo? Não. É só entrar no processo. Lembra de Romanos 5? Eu gosto desse texto. Em Romanos 5, Paulo diz que não se alegra somente em ter sido salvo, mas se alegra das tribulações, porque a tribulação é um elemento produtivo, ela produz em você paciência, te dá experiência, te faz perseverante. E quando você passa esse processo, você tem uma esperança genuína que não se confunde, porque o amor de Deus é ou está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando eu entro no ódio, o homem natural entra no ódio, meu amor acabou.
Eu quero bater em alguém que pisou na bola comigo. O Fábio já me contou que ele quis bater nos 4, 5 aí. Mas alguém mexe aqui dentro e você desiste. Quem que fez? Quem que fez você desistir? Jesus. O amor de Deus foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus não é derramado quando você vai chorando, que nem uma criancinha boba na frente do altar para o pastor orar, que você repete isso no domingo, vai no outro domingo, aí quando você fica muito tristinho, muito infantil, você resolve no culto da quarta-feira também, aí você vai chorar, aí alguém ora por você. Que infantilidade! Eu vivi isso, você viveu isso. Você vai receber o amor de Deus naquele momento difícil, que você está crescendo, que você está passando por provação. Aí o amor de Deus vem no teu coração, quando você está naquele ódio, quando você está naquele momento de desistir da perseverança, que você não quer viver aquela experiência, que você perdeu a paciência com alguém, ele vem e derrama o amor dele. Você fala, eu ia bater no cara, mas eu vou dar um abraço nele. Por isso que o mandamento de Jesus se cumpre dizendo: a quem dá a face para quem te fere, né? Ou senão, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Você consegue fazer isso naturalmente ou só pelo Espírito? Só pelo Espírito. O amor natural faz isso? O amor do homem natural é ser egoísta, é pensar em si mesmo. Claro, irmão, como eu comecei falando aqui, você não vai deixar ninguém te seduzir como se ele fosse um coitadinho, tá? Escravizar você, te jogar para baixo, te falir a sua família, deixar você revoltado, ter um monte de problema como eu já tive e tenho certeza que você já teve. Agora, o Espírito Santo faz algo. Às vezes a gente não quer ajudar uma pessoa, né, mãe? Vagabundo, sem meu irmão. Aí você vai lá e ajuda. O Espírito Santo fala: não, isso aí você pode ajudar. Porque sem mim, nada podeis fazer. Peraí, então eu consigo amar sem Jesus? Se ele conseguisse amar sem Jesus, ele não precisava vir, pô. Então Jesus fez essas 3 coisas primeiro. Primeiro, ele nos compra. Não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus que vocês foram comprados da vã maneira de viver. Olha como é que ele chama a lei do Velho Testamento: vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos vossos pais. A lei. Vã. Viver a lei é uma coisa inútil, é uma utopia, é vão, é efêmero, não serve para nada. A lei não aperfeiçoa nada, só te escraviza. Mas com o precioso sangue de Jesus, você foi comprado, irmão. Foi bem pago. Dá valor à sua vida. E a pessoa que for ouvir a gente, que for assistir, entrega a vida a Cristo e recebe o pagamento. Como é que eu recebo isso? Bom, antes deixa eu falar da quarta. Imagina que eu fui comprado. Você foi comprado. Que bem, Senhor. Não sou mais do diabo. Maravilha, agora eu sou de Deus. Ótimo. Eu fui perdoado. Eu não vivo mais com medo do castigo divino. Eu estou livre. Maravilha. Agora eu fui abençoado com o Espírito Santo. Agora eu tenho certeza de amor. Eu tenho certeza que Deus opera na minha vida. Então eu vou viver uma vida tranquila, eu vou viver uma vida de bênção, eu vou abençoar pessoas, eu vou ser abençoado. Que maravilha, mas morreu, acabou. Que chato. Ele me tira da mão do diabo, me perdoa, me dá o Espírito Santo, me ensina a amar e eu morro e acabou. Qualquer religião tem isso. Não tem. Mas ele diz assim, ó: eu também vou satisfazer o probleminha da morte, porque o salário do pecado é a... E como nós todos pecamos e éramos naturais, nós tínhamos que morrer. Jesus, eu morro no lugar deles. Fica tranquilo. E Jesus satisfez a vontade de Yahvé, porque o desejo dele era matar. Então ele falou: você pode me matar então. Que Yahvé não sabia que no terceiro dia o Pai ia ressuscitar ele. E ele é ressuscitado no terceiro dia. Você sabia que Jesus é quem nos ressuscita? Não é Deus, o Pai? Porque o Pai ressuscitou o Filho e colocou a vida no... Vocês lembram de João 11? Eu sou... O que Jesus falou que ele é? Eu sou a ressurreição e a
Ele bateu no peito, ele falou: não é Deus, sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Ele não falou no Pai, em momento algum. Ainda que morra, viverá. Porque de novo ele diz: eu o ressuscitarei no terceiro dia. Então o Pai fez o quê? O Pai ressuscitou o Filho. Romanos 1,3 diz que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas foi declarado Filho de Deus em poder na ressurreição dos mortos pelo Espírito Santo. Então o Pai ressuscitou o Filho e colocou no Filho a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não verá vida, mas a morte, a condenação permanece sobre ele. Entendeu agora? Jesus tinha que ir para a cruz, gente. Se ele morre de outro jeito, nós ia tudo para o inferno. Podia não ir para o inferno, mas morreu, acabou. Ele falou: não, quero vocês para sempre comigo. Então quando eu terminar a jornada de vocês, eu volto para buscar. Por isso que Paulo em Tessalonicenses diz que um piscar de olhos, os que estiverem vivos, ou os que dormiram em Cristo vão primeiro. Se estiverem vivos, vai ser arrebatado e estaremos para sempre com o Senhor. Porque Ele comprou, porque Ele perdoou, redimiu, porque Ele nos abençoou com o amor dele e Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Está entendendo agora por que você é livre? Deu para entender por que a gente é livre? Primeiro, porque eu não estou na mão do outro, eu fui comprado. Segundo, porque eu não tenho medo de pecar, porque eu já fui perdoado. Terceiro, que eu não tenho medo de cometer uma coisa grave, porque o Espírito Santo derrama um amor dele no meu coração quando fazer besteira. E quarto, porque eu tenho a garantia que o dia que eu partir daqui, eu tenho um encontro marcado com Deus de amor. Como é que eu recebo isso? O problema das pessoas é não receber, porque é de graça. Efésios 2,8: pela graça sois. Isso não parte de vocês, é dom de Deus. Então Deus enviou o seu Filho, Ele nos deu esse presentão. É dom de Deus, para que homem nenhum se glorie. Ninguém pode dizer: eu sou salvo porque eu sou mais santo que o livro. Não é assim que tinha nas igrejas, que jejua mais, consagra mais, expulsa mais demônio, sobe mais para o monte, ora mais? Isso não vem de vocês. É dom de Deus, mediante a fé em Cristo. Peraí, mediante a fé em Cristo. Opa, já começamos o primeiro ponto. Como é que eu recebo isso? Crendo em Cristo. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele gerou foi o Filho, para que todo aquele que nele, no Filho, crê, não seja destruído, como ia acontecer lá em Malaquias 4, que nós citamos aqui, mas tenha vida. Não é bom saber disso? Para quem crê no Filho, tem a vida eterna. Jesus termina o seu ministério, ressuscita, ensina os discípulos, fala para eles esperarem 40 dias, esperar 10 dias até o Espírito Santo vir, que ele ia rogar ao Pai. E lá em Marcos 16, 15, 16, ele diz assim: vão com todo mundo, prega o que eu fiz para eles. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Eu já paguei, eu já perdoei, eu já abençoei com o Espírito Santo, e eu já venci a morte para dar vida eterna. Eles não querem, o que mais eu posso fazer? O cara está se afogando. Lembra da historinha? Ele está numa ilha perdida, ele diz: Deus, manda alguém. Vem um helicóptero, não é Deus falou que vai me livrar daqui. Vem uma lancha, ele: não precisa não, que Deus vai me tirar daqui. Aí vem um monte de ninguém e ele morre na ilha. Aí quando ele vai encontrar com Deus: mas o Senhor não me livrou? Eu falei: pô, mandei helicóptero, mandei lancha, mandei avião, você dispensou tudo. Fazer o quê? Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira coisa é crer. Então eu pergunto para você: você crê que Jesus fez isso por você? Ou vai continuar debaixo da escravidão? Segundo, quem crer e for batizado
Por que do batismo? Teve uma polêmica lá, minha esposa, o pastor ministrou sobre isso, sobre o batismo da nuvem, o Lenito falou pra gente. Mas por que Jesus disse que quem crê e for batizado? Ninguém entra no reino de Cristo sem batizar, irmão. No reino de Cristo não. Aí em Romanos 2 diz que haverá um julgamento para aqueles que andaram segundo o Evangelho de Cristo, que eles tinham lei em si mesmo, seu modo de viver. Amém. Não questiono isso. Agora, por que eu me batizo? Bom, se eu quero viver as coisas de Deus nesse mundo, eu tenho que ser inserido no reino de Cristo. Porque ele falou, não tema pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Lucas 22 diz, o Pai lhe concedeu o reino, eu estou dando ele para vocês. Em Romanos 5, eu gosto de citar 17, para que reinássemos em vida por um só, Jesus Cristo. Então é para reinar em vida. Se é para reinar em vida e ele nos fez reis e sacerdotes, eu preciso nascer de novo. Todo mundo aqui já viu expulsar um demônio, né? Ou já expulsou. Beleza. Já viu quando aquele endemoniado, o demônio está na vida da pessoa, ele olha para o pregador e diz assim, ó, quem é você? Já ouviram? Todo mundo já viu, né? Por que ele pergunta quem é você? Porque ele não está vendo o pregador. Quando você mergulha naquela água e sepulta o velho homem, nasce outro. E você não enxerga ele, mas o demônio enxerga. Ele enxerga. Quando ele está ministrando que vai expulsar, por isso que quando você conhece a verdade, parece que diminui o número de endemoniados, porque eles querem te atazanar, querem envergonhar o pregador. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, a coisa muda. Quem é você? Porque ele não vê mais você. Se ele visse você, ó, mas ele vê Cristo em você. Você nasceu de novo. Você é a imagem e semelhança de Deus em Cristo. Então existe um ser espiritual em você que ele não consegue ver. Então quando eu vou nascer de novo, eu sou imergido num reino espiritual. Paulo vai dizer que agora nós vemos como no espelho, nossa face como nós somos. Então eu olho no espelho, o que você vê no espelho? Você. Mas então depois nós veremos como ele realmente é. Olha que negócio louco, alguém entendeu isso alguma vez? Isso é revelação, gente. Conforme você vai amadurecendo e descobrindo que Cristo está em você, quando você olhar no espelho, você passa a ver Cristo. Você começa a reconhecer Cristo em você. Agora nós vemos só isso, sabe? Olha no espelho e só vê aquela cara do meu narigão. Mas com o tempo você vai crescendo e aprendendo, você vê Cristo em você. Isso é uma metáfora dele. Então, quem crê e for batizado será salvo. Beleza. Eu fui batizado, eu fui mergulhado agora no reino espiritual. Eu sepultei o velho homem. O velho homem pertencia a quem? Ao diabo. Mas agora que ele morreu, o que o diabo vai fazer com o corpo morto? Nada. Perdeu, né? Perdeu ou não perdeu? Então o que você diz para Satanás depois do batismo? E para o pai dele, que é o diabo? Tchau, trouxa. Vou me preparar, depois eu volto para bater um papo com você, tá? Na hora que eu estiver bem afiadinho em Efésios 6, eu venho para conversar com você, para dar no seu corpo. E assim que funciona. O diabo, o Deus de Israel, o Satanás e o espírito da morte, que é o espírito que havia lá, ele morre de medo de um cristão que sabe quem ele é. Ele se borra todo. Lembra quando Jesus chegou para o demoniado gadareno? O demônio não estava com medo não, né? Estava não, né? Não nos mande para aquele lugar de tormento. Você veio nos atormentar antes do tempo, estava tremendo. Manda nós com os porcos. Pode ir. Você acha que Jesus ficou fazendo rodeio? Aí nem os porcos queriam os demônios pulou na água. É melhor o suicídio que estar endemoniado. Agora olha que coisa linda. Jesus faz tudo isso e nos dá de graça. Eu creio, eu desço as águas, eu sepultei o velho homem, eu estou nascendo de novo, eu sou uma nova criação de Cristo. Essa o diabo não tem direito. Por que uma pessoa pode ser salva na última hora, ela confessa a Cristo, ela não batizou, mas ela fica a mercê do diabo enquanto está aqui? Deus me revelou um negócio interessante, comentei com o Abner, ele pode concordar, e falou que a pessoa pode até ser salva, mas não reina. Se não batizar, não reina. Não tem autonomia de reino. Por quê? Porque não consegue ver e nem entrou. Vocês sabiam disso? Lembra de João 3? Jesus está lá de noite, Nicodemos vem para ele. Esse cara só pode ser de Deus, né?
Ninguém pode fazer o sinal que esse Jesus faz se Deus não estiver com ele. Vou bater um papo com ele, mas eu vou escondido de noite, ninguém me viu. Porque eles estão me ameaçando. Se alguém se converte a Jesus, era expulso da sinagoga, ele era líder da sinagoga. Eu vou de noite. E ele foi lá. Bem sei que tu é mestre vindo de Deus, viu? Que ninguém pode fazer os milagres que tu faz se Deus não for com ele. Jesus disse para ele: se não nascer de novo, não vê o reino. Você está entendendo que ficou claro que o novo nascimento é importante? Se não nascer de novo, você não vê o meu reino. Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer outra vez? Não dá não, Jesus, já sou velho. Jesus falou: quem nasce da carne é. Quem nasceu de Adão é da carne, é carne. Quem nasceu de Javé é carne. Agora quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso eu te digo, se você não nascer da água do batismo e do Espírito, entendimento do Evangelho, você também não entra no reino. Gente, é pesado. Ele falou: você nunca viu nada, Nicodemos, do reino e está fora dele. E se você não nascer da água, batismo, e do entendimento do Evangelho, gerado o Espírito de Cristo em você, você também não entra. Fica claro isso, gente? Se alguém chegar para você dizendo: mas eu não preciso batizar, tá bom. Tá na mão do outro. Os mais velhos falavam isso, né? Não falavam? É do diabo, se batize. Eles não tinham essa noção de falar isso, mas eles tinham entendimento que tinha que batizar. A maioria dos cristãos que vão na igreja de escultura sabe que tem que batizar. Não adianta defender: vou viver sem batizar, que nem o maluco do Rio de Janeiro está fazendo. Não, você vai viver à mercê do diabo. Vale a pena? Não, né? Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vem e não entra no reino, você está fora, você é cego. Agora, quando você se batiza, o reino está em você. Ele diz: o reino está em vós. Entendeu agora? Tem muita coisa que não explicaram pra gente. Aliás, eu fiquei mais de 1 ano, 2 anos na igreja sem me ensinar nem o que era graça. Fé eu sabia, mas não tinha noção do que era, mas eu tinha fé. Só não sabia em quem direito e por quê. E eu, apaixonado por Jesus, porque o Espírito Santo estava me conduzindo. Eu batizei porque o pastor me deu uma lapada depois de 8 meses na igreja, que eu já achei que era crente, ninguém me ensinou isso. E eu queria expulsar demônio. Já pensou se eu vou expulsar demônio sem ser batizado? Me deixando? Ele ia olhar para mim: você, que nem Atos 19. Vocês lembram? Os caras vão expulsar demônio lá, os sacerdotes lá, os expulsadores de plantão. Aí o demônio vai: eu sei quem é Paulo, ele nasceu de novo. Eu sei quem é o Deus dele, eu já saí correndo dele algumas vezes. Mas vocês não conhecem não. Entendendo? Uma criança batizada expulsa qualquer demônio e os anjos de Javé, se ela entender quem ela é em Cristo, que o reino que está nela é maior. Jesus já fez isso e disse: agora é só receber. Bom, então você entendeu? Quem crê e for batizado é inserido no reino, é uma nova criação e é salvo. Beleza? Agora, quando eu posso batizar? Quando eu posso dizer: não, eu vou batizar? Paulo vai dizer em Romanos o seguinte: se com a tua boca você confessa a Cristo como Senhor. O que é isso? Se eu perguntar para você: você é do diabo? O que você vai dizer? Sou de Jesus. Você está confessando Jesus com a tua boca. Jesus é meu Senhor. Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, se com a tua boca você confessa Jesus como Senhor e crê, e preposição e denota mais alguma coisa que está faltando, e crê no seu coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu posso batizar. Então eu não tenho que ficar com medo de batizar, que eles põem terror. Deus tem que me chamar. A partir do momento que eu entendi o que Cristo fez, a partir do momento que eu já confesso Ele como Senhor, a partir do momento que eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos para eu ter a vida eterna, eu posso descer as águas. Porque a fé é minha. É você que tem que crer. Não os outros dizer como você tem que crer. Cursinho de 2 anos para batismo. Quem fez curso para batismo aí? Azar seu, né, irmão? Não aprendeu nada disso, aprendeu?
Ficaram com blá, 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 blá. Eu sei, porque foi assim. Eu não fui para o curso de batismo, mas vamos lá. Não foi nada. Eu estava com uma sede tão grande de batizar que eu falei, eu quero nem saber. O pastor falou que eu tenho que batizar, me deu um spoiler de meia hora na igreja. Eu estou dentro, um frio desgraçado. Falei que ia batizar, o carro quebrou em cima do viaduto. O diabo fez de tudo para me batizar, tirou o carro do irmão. Eu fui em 7, foi pendurar nosso carro, né, irmão? O carro velho, foi amontoado gente no carro. O pastor não conseguiu ir, porque foi de última hora. O diabo tirou o carro que o irmão estava emprestado na empresa. Falei, nós vai, bota todo mundo aí, se precisasse no porta-malas também, irmão. Enquanto eu não batizei, irmão, eu não senti aquela coisa gostosa sair de lá, outra pessoa sem infarto pesado. O batismo é importantíssimo, sim. Pedro vai dizer, batismo que vos salva. Para sair da mão do inimigo, batiza, sepulta o velho homem. Vamos terminar aqui? Não, quase todo mundo tem filho aqui, ok? Como é que o homem é gerado naturalmente? Eu e minha esposa fomos namorar. E aí o que aconteceu? A minha semente foi no útero dela, ou seja, o sêmen, semente, na terra, fecundou, germinou e nasceu minha filha. Naturalmente, da carne. Isso é nascimento carnal, ok? Como é que acontece o espiritual? Explica para mim. Jesus insemina a gente no semente dele, no sêmen dele. O João, você já ouviu falar isso um monte de vezes? Você sabia que Jesus tem o espermatozoide dele que ele lança na gente? Esperma é sêmen, né? Sêmen é semente, né? Coração é terra, não é? O útero da mulher é terra, o coração do homem. Então Jesus lança o que eu lancei o sêmen dele em você e você que está ouvindo. O Evangelho. Porque o semeador, entendeu agora o que é o semeador? O semeador saiu a semear. Parte da semente cai em terra pisada, parte da semente de pedregoso, parte da semente entre espinho, mas outra parte da semente cai em mais 3 terras. Terra 60, a 30, a 60 e a 100 por 1, então são terras diferentes. A semente é o Evangelho, ela é fecundada aqui. O crer vem pelo e ouvir, conversa fiada, não é isso que está escrito lá, irmão? Ah, não é não? Ouvir a lei de Moisés, é isso que está escrito? Palavra de Cristo. A tradução está errada. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu tenho uma Bíblia da Alfalite, a Bíblia de Jerusalém, a palavra de Cristo, traduzido por Deus. Tudo eles botaram Theos. Jeová, no Novo Testamento está Theos. Tudo botaram Theos no grego. Na Septuaginta já fizeram isso, 200 anos antes de Cristo, para traduzir para o grego. E fizeram uma lambança. Por isso fica difícil compreender. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Havia salvação antes de Cristo? Tem salvação em Moisés? Então eu ouvi Moisés me salva? Então como é que escreveram lá o Deus? A palavra de Cristo. Então o crer vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então Jesus lhe semeia, ela desce no coração. Você sabe por que a pessoa não se converte? Porque a palavra não foi para o coração. Sabe, o esperma se perdeu, não foi fecundado. Agora, quando a palavra entra no coração, ela germina, fecunda e germina. E aí você fica naquela, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Quem viu o nascimento do filho, eu não vi, né? Mas quem vai ver o nascimento do filho, fica vendo ele sai, nasce, né? Aquela alegria e tal. A mesma coisa é Jesus. Quando a pessoa vai batizar, ele está dizendo assim, ele está olhando assim, a gente não vê ele, mas está lá. Vai nascer meu irmãozinho. Vai nascer meu irmãozinho. E quando você sai da água, o útero de Deus se rompeu. E você nasceu de... Você é uma nova criação. Imagem e semelhança de Deus em Cristo. É no batismo que isso acontece. Então por que eu não preciso? Alguns estão dizendo que não precisa batizar. Tá bom, Deus pode salvar sem batizar? Pode. Não é possível para Deus. Agora a regra não é essa. Agora muita coisa eu vou perder se eu não batismo. É assim ou não é? Quem conhece gente que vocês conhecem aqui do bairro tem um monte. Que não batiza nem a pau. Diz que Deus tem que chacoalhar ele do avesso primeiro. Continua com a vida desgraçada na mão do diabo. Quem conhece gente assim? Tem ou não tem? Minha esposa foi falar com um lá. Não, mas isso não. Vamos pregar para o outro? Não, mas você pode estar bom. A minha família está no espírito. Então vive na mercê do inimigo. Por que é espírito? Porque está no mundo do inimigo. Porque não batizou. O dia que batizar crendo em Cristo, sai. Quando você crê em Cristo, batiza, toma posse. Paulo diz, toma posse da vida eterna. Ele não fala assim, ó, dá uma, tenta aí, né?
Dá uma corridinha pela vida eterna. Não, ele fala, toma posse da vida eterna. Toma posse. Se a posse é sua. No batismo você está se apossando do que Cristo te deu. Amém, irmãos? Vamos orar. Você entendeu o que Cristo fez? Zerou, irmão.